Foi em 1590, no inverno. A Áustria estava apartada do mundo, adormecida. Aqui ainda era a Idade Média, e assim prometia permanecer para sempre. Algumas pessoas pensavam que o país estava há séculos e séculos no passado, e diziam que, pelo relógio mental e espiritual, a Áustria ainda estava na era da crença. Mas isso era dito como um elogio, não como um insulto. Para nós era um elogio que nos enchia de orgulho. Lembro-me muito bem, embora fosse ainda um garoto, e também me lembro do prazer que isso me dava. Sim, a Áustria estava afastada do mundo e adormecida, e nossa aldeia bem no meio da Áustria dormia no meio desse sono. Dormia em paz, no profundo recolhimento de uma solidão cercada de montanhas e bosques, com sonhos de infinito contentamento que as notícias do mundo raramente vinham perturbar. Diante da nossa aldeia corria o rio tranquilo, com águas espelhando as nuvens e os reflexos das barcaças e canoas que o desciam vagarosamente. Atrás de nós erguiam-se as encostas arborizadas até a base das montanhas gigantescas. No topo da mais alta montanha, um enorme castelo dominava o panorama com as suas longas fileiras de torres e bastiões cobertos de trepadeiras. Além do rio, uma légua à esquerda, havia uma confusa vastidão de colinas cobertas de florestas, separadas por gargantas onde sopravam os ventos e a luz do sol nunca penetrava, e à direita, um precipício caía até o rio. Entre as colinas e o precipício, estendia-se uma planície salpicada aqui e ali de casinhas aninhadas entre pomares e árvores frondosas. Toda a região, por léguas e léguas ao redor, era a propriedade hereditária de um príncipe. Seus servos mantinham o castelo sempre em perfeitas condições de ser habitado, mas o príncipe e sua família só apareciam por aqui uma vez a cada 5 anos, se muito. Quando apareciam, era como se o Senhor do mundo tivesse chegado. Traziam consigo todas as glórias do reino e, ao partir, deixavam atrás de si uma calma que mais parecia o sono profundo que vem depois de uma festa. Eseldorf, a aldeia do burro, era um paraíso para nós, os garotos. A escola não chegava a nos incomodar. Quando muito, eles nos ensinavam a ser bons cristãos e reverenciar a Virgem, a Igreja e os santos acima de todas as coisas. Fora isso, não exigiam que a gente soubesse muito mais. Na verdade, não permitiam. Viviam nos dizendo que o conhecimento não é bom para as pessoas comuns e pode torná-las descontentes com o fardo que Deus destinou a cada uma delas. E Deus não suporta que alguém fique descontente com seus planos. A aldeia tinha 2 padres. Um deles, o padre Adolf, sacerdote muito zeloso e diligente, era bastante respeitado. Talvez pudesse haver padres melhores em muitos sentidos do que o padre Adolf, mas nunca houve na nossa comunidade um que fosse respeitado com tanto temor e solenidade. Bem, é porque ele não tinha medo do diabo. Foi o único cristão que conheci em toda a minha vida que não tinha medo do diabo. E por causa disso, as pessoas morriam de medo dele. Pensavam que devia haver alguma coisa sobrenatural nele para poder ser tão destemido e confiante. As pessoas falam do diabo com uma amarga desaprovação, mas sempre com reverência, nunca com levianidade. E o padre Adolf era bem diferente. Ele chamava o diabo de todos os nomes feios que a língua podia inventar, e as pessoas que o ouviam tremiam de medo. Às vezes ele falava do diabo com tanto desprezo e desrespeito que todo mundo fazia o sinal da cruz e saía de perto o mais depressa que podia, temendo que alguma coisa terrível acontecesse. O padre Adolf realmente encontrou Satã cara a cara, mais de uma vez, e o desafiou. Todo mundo sabia que isso era verdade, claro. Foi o próprio padre Adolf quem disse. Ele não fazia segredo de ter encontrado com o diabo. Falava abertamente. E havia provas de que ele falava a verdade. Numa ocasião, pelo menos, foi quando ele discutiu com o inimigo e, corajoso, jogou o tinteiro em cima dele. A prova é a mancha arroxeada na parede do seu gabinete, no lugar onde o tinteiro bateu e se despedaçou. Mas a gente gostava mesmo era do padre Peter, o outro padre, e era dele que tínhamos mais pena. Algumas pessoas da aldeia acusavam o padre Peter de andar falando que Deus era a essência da bondade,
e que ele acharia um jeito de salvar todas as suas infelizes criaturas. Dizer esse tipo de coisa era uma heresia terrível, mas nunca apareceu nenhuma prova absoluta de que o Padre Peter tivesse realmente dito isso. E nem combinava com o caráter dele, um homem bom, meigo e honesto. Ele não era acusado de dizer aquela heresia no púlpito, onde toda a congregação teria ouvido e prestaria testemunho. Não, só fora do púlpito, em conversas. E uma conversa é coisa fácil de ser inventada pelos inimigos. O Padre Peter tinha um inimigo, e que inimigo poderoso, o astrólogo, que vivia numa velha torre arruinada lá no alto do vale e passava as noites estudando as estrelas. Todo mundo sabia que o astrólogo podia predizer guerras e fomes. Bem, isso não era lá muito difícil, porque sempre havia uma guerra em algum lugar e gente passando fome em outro lugar. Mas ele podia também ler a vida de qualquer homem pelas estrelas, consultando um livro imenso, e era capaz de encontrar objetos perdidos. A aldeia inteira, com exceção do Padre Peter, ficava muda de assombro diante dele. Até o Padre Adolf, que desafiou o diabo, mostrava o maior respeito pelo astrólogo, quando ele descia o vale e passava pela aldeia com seu chapéu alto e pontudo e o seu manto longo e esvoaçante, todo bordado de estrelas, carregando aquele livro enorme e um bastão que tinha a fama de possuir poderes mágicos. Comentavam que o próprio bispo às vezes consultava o astrólogo, e que, além de estudar as estrelas e fazer profecias, o astrólogo dava as maiores exibições de piedade religiosa, e isso, é claro, impressionava o bispo. Mas o Padre Peter não dava a mínima confiança ao astrólogo. Denunciou-o abertamente como charlatão, um impostor sem nenhum conhecimento valioso, sem quaisquer poderes além daqueles possuídos pelo ser humano comum. Claro que isso fez o astrólogo odiar o Padre Peter e querer arruinar a vida dele. Todos nós acreditamos que foi o astrólogo quem começou aquele boato sobre os comentários heréticos do Padre Peter e levou a história até o bispo. Contou que o Padre Peter tinha dito aquelas heresias para a sua própria sobrinha Margaret. Pobre Margaret. Ela negou tudo e implorou ao bispo para acreditar nela e salvar seu velho tio da miséria e da desgraça. Mas o bispo não lhe deu ouvidos, suspendeu o Padre Peter por tempo indeterminado, mas não chegou ao extremo de excomungá-lo com base no depoimento de uma única testemunha. E agora já fazia 2 anos que o Padre Peter estava fora da igreja e o nosso outro padre, o Padre Adolf, ficou com seu rebanho de fiéis. Foram anos difíceis para o velho sacerdote e Margaret. Antes eram amados por toda a aldeia, mas é claro que tudo mudou quando a sombra da reprovação episcopal caiu sobre eles. Muitos amigos se afastaram totalmente e os outros se tornaram frios e distantes. Quando aquela tragédia aconteceu, Margaret era uma encantadora mocinha de 18 anos, com o rosto mais lindo da aldeia e a cabeça cheia de boas ideias. Com as aulas de harpa, ela conseguia ganhar o suficiente para garantir roupa e comida. Mas seus alunos foram sumindo, um depois de outro. As moças da aldeia esqueciam de convidá-la para as festas e bailes. Os rapazes paravam de visitar a sua casa. Todos desapareceram, menos Wilhelm Meidling. Mas como o censuravam! Margaret e o tio se sentiam tristes e infelizes na desgraça e no ostracismo, e a luz do sol apagou-se em suas vidas. Durante aqueles 2 anos, as coisas só fizeram piorar para eles. As roupas iam se gastando, o pão de cada dia ficava mais difícil de ganhar. E agora chegava o fim. Solomon Isaacs decidiu que já lhes tinha emprestado todo o dinheiro que estava disposto a emprestar e avisou que no dia seguinte executaria a penhora. Havia 3 garotos que andavam sempre juntos. Foi assim desde o berço. Eles eram amigos desde pequenos e a amizade ficava mais profunda com o passar dos anos. Um dos garotos era Nikolaus Baumann, filho do magistrado da comarca. O segundo, Sef Wollmeyer, era filho do dono da maior estalagem da aldeia, o Cervo Dourado, que tinha um belo jardim com árvores frondosas descendo até a beira do rio e botes de aluguel. Eu era o terceiro. Meu nome é Theodor Fischer. E meu pai era organista da igreja, regente da banda de música da aldeia, professor de violino, compositor,
coletor de impostos e sacristão, em todos os sentidos um cidadão útil e respeitado por todos. Nós três conhecíamos as colinas e os bosques tão bem quanto os passarinhos. Nas nossas horas de folga, estávamos sempre perambulando por lá. Quer dizer, quando não estávamos nadando, remando, pescando, brincando no gelo ou escorregando na neve das colinas. E tínhamos entrada livre no Parque do Castelo, coisa proibida para quase todo mundo. Isso porque éramos os favoritos do mais velho criado do castelo, Felix Brandit. Muitas vezes íamos para lá à noite ouvir o velho Félix falar dos velhos tempos e contar histórias estranhas. Dar uma cachimbada, ele nos ensinou a fumar e tomar café. Café sim, porque o velho Félix lutou nas guerras e esteve no cerco de Viena, quando os turcos foram derrotados e postos para correr. Entre o material capturado havia sacas de café e os prisioneiros turcos ensinaram os nossos soldados a fazer uma bebida gostosa com aqueles grãos. E agora o velho Félix sempre dava um jeito de ter café, tanto para beber ele mesmo, como para assombrar os ignorantes. Quando caía uma tempestade, ele nos fazia passar a noite no castelo, e enquanto lá fora trovejava e relambejava, ele nos falava de fantasmas e horrores, de batalhas, assassinatos, mutilações e coisas do gênero, criando um ambiente alegre e aconchegante. Essas coisas que contava, a maioria delas, ele conhecia por experiência própria. O velho Félix viu muitos fantasmas em seu tempo, muitas bruxas e feiticeiras. Uma vez, no meio da mais terrível tempestade, ele se perdeu nas montanhas e, por volta da meia-noite, à luz dos relâmpagos, viu um caçador louco, seguido pela matilha de cães infernais, atravessar o céu negro rasgando as impetuosas camadas de nuvens. Certa vez também viu um incubo, e muitas vezes viu o grande morcego que chupa o sangue do pescoço das pessoas quando elas estão dormindo, batendo suavemente as suas imensas asas negras para mantê-las entorpecidas até morrerem. Ele nos encorajou a não ter medo de coisas sobrenaturais como fantasmas. Dizia que os fantasmas não fazem mal a ninguém, só ficam vagueando pelo mundo porque se sentem solitários e tristes e querem um pouco da nossa atenção e compaixão. Com o tempo, nós três aprendemos a não ter medo e até descemos com o velho Félix, no meio da noite, às câmaras assombradas no calabouço do castelo. O fantasma só apareceu uma vez, um vulto bem vago. Ele flutuou silenciosamente no ar e depois desapareceu. O velho Félix tinha ensinado tão bem a sua lição que nós três nem trememos. Ele nos disse que aquele fantasma às vezes aparecia no meio da noite e o acordava passando a mão úmida e gelada sobre o seu rosto. Mas não lhe fazia mal, só queria atenção e compaixão. O mais estranho, porém, é que o velho Félix tinha visto anjos de verdade, descidos do céu e falado com eles, anjos que não tinham asas, que usavam roupas iguais às nossas e falavam e agiam exatamente como uma pessoa comum. Só se percebia que eram anjos por causa das coisas maravilhosas que faziam, coisas que um mortal nunca conseguiria fazer, e pelo modo como desapareciam de repente enquanto se estava falando com eles. O velho Félix nos disse que um anjo era amistoso e alegre, não sombrio e melancólico como os fantasmas. Tivemos uma dessas conversas numa noite de maio, e na manhã seguinte tomamos um bom café com o velho Félix. Depois, descemos a montanha, atravessamos a ponte e pegamos a trilha da esquerda até chegar numa clareira no alto da colina, um dos nossos pontos favoritos. Deitamos na grama à sombra das árvores para descansar, dar uma cachimbada e conversar sobre aquelas histórias estranhas e impressionantes que ainda agitavam a nossa imaginação. Mas na hora de acender os cachimbos, descobrimos que tínhamos esquecido de trazer o conjunto de pederneira e fuzil para fazer a faísca. Foi aí que apareceu um rapaz. Ele saiu do meio das árvores e veio na nossa direção com passadas largas. Sentou-se ao nosso lado e começou a conversar como se fosse o nosso amigo, como se nos conhecesse. Mas nós não respondemos nada, porque ele era um estranho. A gente da aldeia não estava acostumada a estranhos e ficava encabulada. Ele usava roupas novas e de boa qualidade. Era simpático, tinha um rosto atraente e a voz agradável. Era tranquilo, gracioso e desembaraçado.
Não desajeitado e desleixado, acanhado como os outros garotos. Nós três queríamos ser amistosos com ele, mas não sabíamos por onde começar. Foi então que me lembrei do cachimbo e fiquei pensando se seria educado oferecer-lhe uma cachimbada. Mas aí lembrei que não tinha fogo e fiquei frustrado, desapontado. Ele me olhou, sorriu e disse: "Fogo, claro, é fácil, eu lhe dou fogo." Fiquei tão espantado que nem consegui falar. Ora, eu não tinha dito uma única palavra em voz alta. Ele pegou o cachimbo e soprou dentro do fornilho. O tabaco acendeu e logo as espirais de fumaça azulada se ergueram no ar. Nossa reação natural foi pular de pé e fugir em disparada. Corremos alguns metros, mas ele nos suplicou para não fugir e nos deu a sua palavra de honra de que não nos faria nenhum mal. Disse que só queria fazer amizade e brincar um pouco. Paramos de correr e ficamos ali na orla da clareira, querendo voltar, cheio de curiosidade e espanto, mas com medo de nos arriscar. Ele continuou a suplicar num tom de voz muito persuasivo, e quando vimos que o cachimbo não explodia nem nada acontecia, pouco a pouco ganhamos confiança, e por fim a curiosidade foi mais forte do que o medo, e nos arriscamos a voltar. Mas muito devagar, prontos para fugir ao primeiro sinal de alarme. Ele estava decidido a nos tranquilizar, e tinha todo o jeito para fazer isso. Ninguém consegue ficar cheio de medo ou dúvida diante de uma criatura tão sincera, simples e gentil, que fala de um jeito tão sedutor como ele fazia. Ele nos cativou de verdade. Não passou muito tempo e nós três já estávamos à vontade, sossegados e tagarelas, e felizes por ter arrumado aquele novo amigo. Depois que o constrangimento inicial se dissipou, nós lhe perguntamos onde tinha aprendido a fazer aquele truque. E ele respondeu que não tinha aprendido, era um dom natural seu, como outros dons muito curiosos. Quais? Muitos, nem sei quantos. Você mostra mais um desses truques? Perguntou um de nós. Por favor, insistiu o outro. Vocês não vão fugir de novo? Não, nós juramos, por favor. Certo, com todo prazer, mas não se esqueçam da promessa. Juramos cumprir a promessa de não fugir. E então ele foi até uma poça ali perto e voltou trazendo um pouco d'água dentro de uma taça feita com uma folha larga. Soprou na água e jogou a folha fora. Na palma de sua mão havia agora um pedaço de gelo com a forma da taça. Ficamos espantados e encantados, mas não com medo. Sentíamos uma imensa felicidade por estar ali e lhe pedimos para ir em frente e fazer algumas coisas legais. E ele fez. Disse que nos daria qualquer fruta que quiséssemos, fosse da estação ou não. Gritamos ao mesmo tempo: laranja, maçã, um cacho de uvas. E estão nos seus bolsos, disse ele. E era verdade, e frutas de primeira qualidade. Comemos e ficamos querendo mais, só que nenhum de nós disse isso em voz alta. Vocês vão encontrar mais frutas no mesmo lugar onde encontraram essas, disse ele, e tudo o que tiverem vontade de comer. Não precisam dizer o nome da coisa que querem enquanto eu estiver com vocês. Basta querer e é só pegar. Ele falava a verdade. Nunca houve nada tão maravilhoso e interessante. Pãezinhos, tortas, doces, nozes. Tudo o que a gente queria estava ali. Ele não comeu nada, só ficou sentado, conversando e fazendo uma coisa curiosa atrás da outra, para nos divertir. Pegou a argila e modelou um pequeno esquilo de brinquedo. Aí o esquilo correu para cima de uma árvore e ficou empoleirado num ramo bem alto, guinchando para nós. Então ele modelou um cachorro que não era muito maior do que um rato. O cachorro farejou o esquilo e ficou saltando em volta da árvore, excitado, latindo, tão vivo quanto qualquer outro cachorro. Espantou o esquilo de uma árvore para outra e o seguiu até que os dois sumiram da nossa vista dentro da floresta. O rapaz modelou pássaros de argila e os soltou, e eles voaram. Por fim, criei coragem e lhe pedi para nos dizer quem era. Um anjo, respondeu com toda a simplicidade, enquanto soltava outro pássaro e batia palmas para fazê-lo voar. Ficamos de queixo caído ao ouvir aquilo e sentimos medo novamente. Mas ele disse que a gente não precisava se preocupar. Não havia razão para ter medo de um anjo, e de todo modo, ele gostava de nós. Continuou conversando com a simplicidade e a naturalidade de sempre, e enquanto falava, fez uma multidão de homenzinhos e mulherzinhas do tamanho do meu dedo. Aquelas criaturinhas começaram a trabalhar diligentemente,
limpando e nivelando um espaço de grama com uns 2 metros quadrados, e depois começaram a construir um pequeno castelo. As mulherzinhas misturavam as argamassas, botavam em baldes, punham os baldes sobre a cabeça e os levavam até o alto dos andaimes, exatamente como sempre fizeram as nossas operárias. Os homenzinhos assentavam os tijolos, 500 criaturinhas de brinquedos, enxameando apressadas de um lado para o outro, trabalhando duro e limpando o suor do rosto, exatamente como na vida real. O medo logo desapareceu diante do interesse e da empolgação que sentimos, observando aquelas 500 criaturinhas levantarem o castelo, passo a passo, tijolo por tijolo, dando-lhe forma e simetria. Logo estávamos novamente à vontade. Perguntamos se também podíamos fazer algumas pessoas, e ele disse que sim. Mandou Sef fazer canhões para os muros do castelo. Mandou Nicolaus fazer os alarbadeiros, com seus elmos, couraças e grevas. Mandou Theodor, no caso eu, fazer os cavaleiros e seus cavalos. Ao nos distribuir essas tarefas, ele chamou a cada um de nós pelo nome, mas não disse como foi que soube nossos nomes. Então, Sef lhe perguntou qual era o seu nome, e ele tranquilo respondeu, Satã, e estendeu uma lasca de madeira para apanhar no ar uma mulherzinha que estava caindo no andaime. Colocou-a de volta no seu lugar e disse, mas que boba, vê se olha por onde pisa. Pegou-nos de surpresa aquele nome. Pegou-nos de surpresa e nosso trabalho nos escapou das mãos e se quebrou. Um canhão, um alarbadeiro e um cavalo. Satã riu e perguntou qual era o problema. Nada, só parece um nome bem esquisito para um anjo, eu respondi. Esquisito por quê? Bem, porque, você sabe, é o nome dele. Sei, ele é meu tio. Ele disse isso com a maior calma do mundo, mas nos tirou o fôlego por um momento e fez nossos corações dispararem. Ele pareceu não perceber. Com um toque da mão, consertou o canhão, o alarbadeiro e o cavalo. Entregou-nos prontinhos e então disse, vocês por acaso esqueceram que ele também já foi um anjo?